Olá a todos, nesse vídeo tutorial eu vou ensinar como criar imagens de landscape do Stellarium a partir de imagens do Google Street View. Para tanto, primeiro eu tenho o Google Maps, onde eu faço a verificação de uma boa região em que eu quero fazer a imagem de landscape ou o panorama, e arrasto o ícone do Google Street View para aquela posição. Aqui eu vou poder estudar as posições que tem uma visibilidade apropriada. Infelizmente ele não vai fazer dentro das praças, mas posso escolher uma região próxima delas para ver o comportamento geral de efeito de árvores, de montanhas, de construções, de postes e gerar a minha imagem de paisagem. Uma vez que eu escolhi a melhor paisagem para o meu caso aqui, eu copio esse link aqui, vou para o Google e faço o download do Street View Download 360. Que é essa primeira opção. Eu tenho versões para download do Windows, Linux e Macintosh. Eu já fiz o download da minha opção e fiz a instalação de acordo com o meu sistema operacional. Ele sugere um ícone que eu posso dar 2 cliques e acessar e abrir o programa. Primeiro, eu digo qual pasta eu quero gravar o meu arquivo. Eu quero gravar nessa pasta de Penedo, que é o lugar onde eu estou fazendo estudo sobre a melhor região de observabilidade. Coloco o link de onde eu quero gerar o panorama, e é um só, não são múltiplos, e posso configurar uma resolução que seja uma intermediária, porque a gente vai ter que respeitar a configuração de tela do Stellarium. Isso vai ter que ser reajustado numa segunda etapa. Daí eu peço para fazer o download do panorama, ele já faz a geração do arquivo com o nome que eu indiquei aqui em cima, que é Penedo JPEG, não, ele é o nome genérico Street View 360. Vou poder ter mudado, eu vou mudar aqui para Penedo JPG, para me facilitar nos próximos passos. E aqui já vai conter diversas informações sobre geolocalização, a altura ou elevação com relação ao nível do mar, qual é a posição do norte. Todas essas informações podem ser bastante úteis quando a gente for refinar a utilização deles no Stellarium. Eu vou minimizar aqui, porque o próximo passo que eu vou fazer é usando essa página do ClipDrop by Jasper, que é na verdade um conjunto de ferramentas online, e que uma delas se destaca chamada Sky Replacer, que abre esta interface aqui, onde eu posso arrastar a minha imagem em que eu quero remover o céu e escolher o céu que eu quero substituir. Eu vou pegar um céu que seja o mais uniforme, que é esse aqui, para substituir aquele de fundo e pedir para que a imagem seja gerada. Isso leva um tempo de processamento até que ele identifique, e ele vai dar uma linha vertical aqui que vai permitir a gente fazer a comparação do antes e depois. Importante é você verificar, arrastar aqui, se construções importantes permanecem na estrutura, por exemplo, postes ou árvores, igrejas. Uma vez que isso seja preservado, é só fazer o download da imagem. Eu vou indicar que essa aqui é com o céu substituído, colocando o céu, e salvar a imagem na pasta. E agora o próximo passo, que é pensado aqui para agilizar, evidentemente existem outros, é remover esse background que foi gerado. Se ele já gerasse transparente, já teríamos isso aqui resolvido. Ele não tem, por enquanto a gente faz com esse procedimento. Arrasta essa imagem do céu aqui, e aí eu posso fazer duas coisas. 3, assim, se eu quero fazer um refinamento, clicar no botão direito aqui e pedir para que seja adicionado um canal alfa, ou seja, um canal de transparência para a imagem, ter um background transparente. Segundo, eu vou tirar essa propaganda do ClipDrop e vou usar a ferramenta Stamp do próprio GIMP. Eu clico numa posição que eu quero copiar e arrasto sobre a região que eu quero que seja copiada. Feito isso aqui já de uma forma grosseira, porque a gente está interessado propriamente no chão, mas no céu, eu vou para esta ferramenta aqui, que permite eu fazer seleção por cor. Nessa, alguns cuidados elas são necessários. Evidentemente que é selecionar essa cor azulada aqui. Primeiro é você selecionar o raio de ação do que a gente chama de brush, ou seja, do teu pincel. Eu coloquei ele o mínimo, mas não tão pequeno assim possível, para que ele consiga pegar esses detalhes dos postes. E outro passo é o controle do limiar. Porque se você pega um limiar muito elevado, ele vai selecionar a imagem inteira.
Se você pega um limiar muito baixo, ele vai pegar só um pedaço da imagem. Então você tem que encontrar em cada caso o melhor limiar para isso. Isso é feito na tentativa e erro, porque diferentes imagens do Street View têm diferentes contribuições do céu, se está iluminado, se está nublado, e isso vai atrapalhar o resultado final. No meu caso, eu encontrei o 27 como valor, então se eu clico nessa região, ele já mostra o selecionado na região azul. Para quê? Porque eu posso deletar essa posição e já tem uma imagem então gerada aqui sem o background. Isso aqui me permite exportar essa imagem num formato que admita transparência. Eu vou exportar como e selecionar entre os tipos de arquivo aquelas imagens PNG. Então eu tenho aqui lá já PNG e vou tomar só o cuidado de colocar que essa imagem receba o nome de transparente, PNG transparente. Exporto a imagem. Ele vai me pedir informações sobre qualidade e detalhes da geração do canal de alfa. Eu ponho as configurações padrões. Ele gera, e uma coisa a se atentar, e mesmo antes desse procedimento, é se ela está com o tamanho apropriado. No meu caso aqui, se não estiver com o tamanho apropriado, primeiro para verificar se está o tamanho apropriado, é vir em camada e tamanho redimensionar a camada. Felizmente, no meu caso aqui, ela está com 4.096 e 20.048. Mas se elas não tiverem nessa configuração, porque essa é a configuração exigida pelo Stellarium, provavelmente você vai ter que redimensionar a sua imagem para o tamanho apropriado. Então você vai ter que chegar e transformar a sua imagem, a camada, e daí transformar o tamanho, camada para o tamanho da imagem, não, redimensionar a camada e colocar os valores apropriados nesse redimensionamento da camada para o seu caso. Provavelmente, se ele tiver que expandir, ele vai fazer o que a gente chama de interpolação Lanczos, e se ele tiver que diminuir, ele vai perder resolução nesse processo. Eu vou cancelar porque não preciso fazer isso, já exportei minha imagem. Mas não preciso mais disto aqui. No meu caso, posso fechar, descartar alterações. E o que eu faço, para o meu caso, eu deixei já na minha pasta de panoramas do Stellarium uma pasta pronta com um arquivo ini de configurações e uma imagem chamada do próximo CLDS, porque a gente está fazendo isso dentro do contexto de um projeto chamado Caravana do Sertão, que a gente fica avaliando lugares para fazer observações do céu. E então o que eu faço é aproveitar esse padrão e mudar o nome daquela imagem que eu acabei de gerar transparente e criar a próximo CLDS como essa imagem, porque daí eu só preciso pegar essa pasta. Eu vou pegar esse arquivo que eu peguei e copiei, F2, Ctrl V, eu substituo o nome, .png, e colar ele aqui em próximo CLDS. Vou substituir o arquivo, porque ele vai estar com as configurações padrões. Normalmente o Google Street View já faz a partir da posição norte, mas como ele tem um arquivo de inicialização com informações da imagem, veja, você pode colocar imagens, quando ela foi gerada, qual tipo de coordenada que a gente vai usar, qual a imagem de referência, qual a rotação em relação à posição, isso aqui é bastante importante, qual é as coordenadas da região. Não são essas no caso, porque daí eu vou configurar meu Stellarium para ir para qualquer posição de acordo com as coordenadas, mas estou dando informação da onde ela foi gerada, se eu quiser distribuir isso aqui. E essas informações estão exatamente essas informações de geolocalização, menos 10,28, 36,56, é só necessário converter ela para o sistema sexagesimal e ela vai ser compreendida. Isso aqui não vai interferir na abertura, isso aqui vai interferir na rotação. Como ela é feita com a direção norte de referência no programa do Street View Download, eu vou manter como Z, mas às vezes é necessário fazer uma rotação mínima, então fica aqui a dica de onde fazer. Mas eu vou deixar o arquivo padrão, porque eu quero usar ele numa primeira tirada, assim, uma primeira visualização. E eu vou copiar essa pasta e vou colar ela dentro da pasta onde está instalado o meu Stellarium.
Geralmente o Stellarium está na pasta C, então no Windows, né? Arquivos de programas, Stellarium, e ele tem uma pasta chamada Landscapes. E dentro é onde se cola esses arquivos. Pode ver que eu já tenho um padrão próximo do CLDS, eu só vou colar por cima, substituir os arquivos do destino. E aí, quando eu abrir o meu Stellarium, ele vai estar entre as opções de imagem. Eu vou demonstrar isso aqui. Você deve abrir nesta janela aqui, vou colocar aqui e arrastar para cá. E com isso eu posso apertar F4 para solicitar paisagem. E em paisagem eu ponho o próximo CLDS. Como ele já está pré-configurado, ele já mostra a imagem que foi a última que eu substituí. E pronto, eu tenho ela aqui, com o norte aproximadamente na região norte mesmo, onde está encontrada na imagem. Isso eu posso verificar no próprio Google Street View. Eu coloco o norte aqui, ele já mostra a região norte para ela, que é aproximadamente essa mesma região. E aqui eu também posso fazer o tempo passar para ver o nascente e o poente. Eu vou saber onde as estrelas se põem, onde está a lua, num certo dia, se existe algum alinhamento interessante com alguma construção da cidade. E fazer isso personalizado para cada região que eu visito. Então, é essa dica que eu queria dar.